Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Hoje a gente voltou para falar de personalização, mas agora com foco no universo de beleza. A gente quer ir além dos questionários de perguntas ou do incremental, como escolher uma textura, um cheiro, um tom. A gente está aqui para falar o que está acontecendo de mais inovador no mercado de personalização, de fórmulas ativos, experiências e compras. A gente quer focar em como dados e como essa experiência virtual que a gente acaba tendo como consumidores tem impactado no desenvolvimento de formulações e também de serviços pelas marcas. Eu sou Vânia Góes, jornalista, especialista em bem-estar, em beleza. Apresento Tchau Bela com Isa Deson, expert em pesquisa de tendências. Vamos lá? Bom, recapitulando, no episódio anterior, que esse é o primeiro episódio em 2 partes que a gente está fazendo em mais de 40 episódios do Tchau Bela, vimos que os avanços na tecnologia nos permitem fazer uma leitura mais sofisticada dos dados, culminando em produtos e serviços que se adaptem às diferentes necessidades e estilos de vida. E a gente vai ver a extensão disso até o varejo aqui também. Isso, enfim, tem tudo a ver com a gente pensar que ninguém é igual a ninguém, né? Totalmente. E a gente sempre defende que a beleza não deve ser padronizada. E se a gente pensa em beleza, como a gente gosta de pensar, como expressão, né, individual, expressão de personalidade, nada mais justo que os produtos também acabem ficando cada vez mais pessoais, né? E o artigo The Future's Personal, publicado no laboratório alemão CLR, no site deles, no ano passado, aponta justamente essa teoria de que com a hiperdigitalização, discursos, produtos, ofertas muito generalistas não têm o mesmo impacto com as pessoas. A gente falando aqui de futuro de beleza, né? A gente já falava sobre personalização nos nossos trabalhos de consultoria e desenvolvimento de produto, mas isso ganhou muita força, né, com a pandemia, porque quem não tinha um serviço digital preparado para atender todo mundo que estava em casa, teve que acelerar soluções digitais, né? Pois é, e com isso surge a necessidade de ferramentas mais avançadas para fazer coleta e análise de dados, né, num desenvolvimento exponencial da inteligência artificial para serviços e atendimentos, para produtos, para aprimoração da comunicação e para você chegar de forma mais certeira em quem você quer chegar. Sim, porque eu quero autorizar o uso de cookies e quero benefícios por todos esses dados que eu fico dando para tudo quanto é marca. Eles servem para criar campanha de marketing mais assertiva, para criar produto, serviço e também para atendimento ao cliente mais personalizado, né? Vamos usar os cookies direito, galera. Pois é, e assim, gosto de deixar sempre um aviso que a gente tem que tomar cuidado em como a gente usa essas ferramentas, e aqui eu tô falando com marcas e com distribuidores, etc., que é pra gente não fechar as pessoas em bolhas, não é porque aquilo que elas não querem outras coisas. Isso dito, quando os dados são bem utilizados, eles são capazes de aumentar as vendas, eles melhoram a retenção dos clientes, porque eles melhoram a satisfação do cliente mesmo, e aí a gente vai criando relacionamentos mais fortes e usando a inteligência artificial para o motivo que a gente quer, que é otimizar a nossa vida. E um exemplo que todo mundo meio aplica para entender essa dinâmica, que usa os nossos hábitos para recomendar coisas que tem a ver com o que a gente gosta, é o que Netflix e a Amazon já fazem quando ficam sugerindo o que você vai assistir depois que você termina alguma coisa muito relacionado ao que você já gosta e consome na plataforma, né? E não é à toa que muita gente também gosta de variar o que assiste nessas plataformas para que justamente essas sugestões sejam também variadas, né? Antigamente a gente queria todo mundo ter o seu perfil, hoje eu vejo mais e mais famílias querendo ter um perfil junto para que essas preferências se misturem e resultem em dicas que sejam mais abrangentes. Outro exemplo é o aplicativo da Nike, que permite o rastreamento de exercícios e a personalização do seu tênis com base nisso. Ou seja, ele vai te ajudar a escolher o que melhor se encaixa para cada momento de treino seu. E a Walmart, americana, usa Big Data para prever quais são os produtos mais propensos a serem vendidos num determinado lugar, uma área e tal. E aí eles conseguem melhorar a administração do estoque deles com isso. Então, a gente está falando de soluções muito práticas e muito reais. Não faltam artigos falando sobre como machine learning está transformando a experiência
do consumidor, personalização é uma das principais tendências de marketing do ano, né? Pois é, a gente pode ter uns dados aqui. A Salesforce, por exemplo, declarou que 80% dos entrevistados de uma pesquisa que eles fizeram sobre esse assunto são mais propensos a comprar de uma empresa que oferece uma experiência personalizada, seja por inteligência artificial ou chatbots. Eu fiquei meio impressionada porque eu detesto os chatbots, mas... 80% é alto, né? É muito alto. E a PricewaterhouseCoopers, por exemplo, descobriu que as empresas que adotam inteligência artificial podem aumentar a sua receita em até 30% só por causa dessa específica adoção. Quando a gente faz um recorte no mercado de beleza, tem uma pesquisa da Nielsen que fala que 73% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por serviços e produtos personalizados. Ela é do ano passado. E a Science Based Personalized Beauty, que é uma pesquisa publicada no ano passado pela PA Consulting, diz que 74% dos millennials se interessam por comprar produtos feitos para eles, 44% dos consumidores repetem a compra depois de uma experiência personalizada bastante efetiva e 54% ficam mais fiéis se essa experiência for bem proporcionada. É gente pra caramba, não é pouca coisa, né? Isso é visível mesmo, fica tangível quando a gente vê as expectativas dos números desse mercado, que a estimativa é atingir mais de 15 bilhões até 2025, que é amanhã, basicamente, né? Isso é uma matéria que saiu na Retail Dive, então tem bastante dado nesse sentido, que é meio que essas previsões estão tentando entender qual é o limite que a gente consegue chegar nessa onda de beleza personalizada. Essa história toda de personalização, especialmente no mercado de beleza, começou em 2016. A gente viu o crescimento de marcas de cuidados com cabelo, como a Function of Beauty e a Prose, que criaram formulações que podiam ser intercombinadas entre si e personalizadas a partir de um formulário, por exemplo, de compra dos clientes. Mas a ideia é ir além, né, aqui. Então, gente, são muitas as marcas que já aderiram a algum nível de personalização. Tem até marca brasileira entrando nessa brincadeira. Mas a gente quer trazer para vocês exemplos que não são baseados só num formulário do que você acha da sua pele ou do seu cabelo, porque, gente, consumidores não são as fontes mais confiáveis para fazerem diagnósticos, principalmente sobre si mesmos, né? Então, com pouca experiência, infelizmente, a gente não tem o conhecimento suficiente. Bom, e o que a gente quer entender é como todos esses dados disponíveis no mundo podem resultar em combinações mais tecnológicas, mais assertivas, inclusive parecidas com recomendações profissionais, né? Então vamos lá. A L'Oréal, por exemplo, lançou no ano passado, em parceria com a líder global de neurotecnologia, a Emotive, um dispositivo que ajuda os consumidores a personalizar fragrâncias, que é sempre um dilema. A gente sempre volta para esse tema com diversas técnicas para ajudar as pessoas a ou saírem da mesmice, conhecerem outras fragrâncias, etc. Então, o que é isso? É um headset, né, um aparelho que você bota na cabeça, baseado em eletroencefalograma, falei certo? Uhum. Que é um método de monitoramento eletrofisiológico não invasivo, por isso que é como se fosse um headphone da vida, que registra a atividade do seu cérebro. Bem ficção científica, né? Ele usa um algoritmo que interpreta dados e você vai experimentando as famílias de aromas e a gente vai fazendo uma leitura que detecta a sua reação ao sentir um determinado cheiro. Eu fiquei louca para experimentar. A Neutrogena, por exemplo, se juntou com a Nourish, que é uma marca de suplementos. Eles imprimem suplementos 3D a partir dos cuidados com a pele que você precisa ter. Isso via uma foto. Outro exemplo é a Proven, que diz ter a maior base de dados sobre skincare do mundo. Essa marca foi criada por um cientista de dados de Stanford para fazer análise preditiva do que você precisaria usar. Diz que eles pegaram mais de 4.000 estudos científicos no mundo inteiro e consolidaram isso em dados. Tem mais de 28 milhões de análises de clientes, o que daria para fazer uns 100 mil produtos com uns 20 mil ingredientes diferentes. Chocada. Também tem um questionário online, você meio começa por ali, mas o resultado pode cair entre, 60 mil grupos diferentes antes dessa formulação ser realmente feita. Então, por esses números, dá para ver que é algo que não é rapidamente executável por um humano. Por isso estamos falando de tecnologia e inteligência de dados aqui, né? Quem também está fazendo creminhos faciais pensando desse jeito é a SkinCeuticals.
Eles têm uma ferramenta específica em alguns lugares nos Estados Unidos que pode fazer uma combinação de ingredientes para fazer o seu próprio sérum em 5 minutos para 250 tipos diferentes de necessidades, também a partir de uma análise combinatória de dados que reúne mais de 2.000 algoritmos. Chama Dose e eu fiquei louca para experimentar depois de dar uma pesquisadinha a respeito. Agora vamos para o varejo, né? Esse ano, a plataforma da Revive se uniu à Google para ajudar varejistas de beleza a fornecerem experiências digitais personalizadas. Então, é claro que toda essa inteligência não fica só no produto. A gente está vendo isso entrar no ponto de vendas físico, no ponto de e-commerce, no aplicativo, etc, etc. Acho que o exercício é pensar como é que a gente usa inteligência artificial e machine learning para que as marcas recomendem produtos de forma precisa para quem está, por exemplo, entrando ali no e-commerce, para que essa experiência de testagem virtual também seja hiperpersonalizada e que isso também acabe virando insights, por exemplo, para o Google e para as marcas que estão sendo vendidas nesse e-commerce. É meio essa ideia, né? Eu acho que o que a gente pode extrapolar aqui é pensar na cadeia como um todo. Isso pode afetar a logística, isso pode afetar o visual merchandising, isso pode afetar o seu estoque, isso pode afetar todos os seus pontos de contato ali dentro do varejo, otimizando, através dessas informações, hábitos de um bairro, hábitos de um determinado grupo de consumidores, enfim. Tem muitos recortes interessantes que a gente pode fazer, justamente por a gente estar falando de Big Data, e quem perdeu o primeiro episódio tem toda a explicação de Big Data, inteligência artificial e tantas outras coisas no episódio da semana passada. Sim. Agora, vamos trazer alguns dados aqui só para registrar por que isso tudo é muito interessante, porque, por exemplo, teve um relatório da Bolt e da YouGov de 2023 que entrevistou 1.000 consumidores e apontou que 62% são mais propensos a comprar um produto se puderem usar a tecnologia para encontrar o tom ou a fórmula perfeita. Então, essa ideia de personalização também fala muito do serviço em si, né? E 57% dos consumidores da geração Z estão dispostos a pagar de 11% a 20% a mais, gente, 20% a mais é um monte, por compras de beleza que envolvem jornadas online mais personalizadas e objetivas. Ou seja, muito trabalho a ser feito. Muita coisa nova, socorro. E a gente aqui não quis entrar de propósito, né, nos efeitos negativos que isso pode causar. Mas uma coisa é clara. Bom, dá para ver que isso requer um grande investimento das marcas que a gente vê que ainda patinam para fazer e-commerce e conseguir entregar muito rápido, por exemplo, no Brasil. Isso passa por um lugar também de democratização, né? Como é que a gente torna esses serviços acessíveis a mais pessoas, porque isso sempre começa no luxo, né? Começa no luxo, começa com quem tem maior poder aquisitivo, com quem a gente já vê nas comunicações, o tipo de pele, de rosto, de beleza, de racialidade, de idade, etc, etc, que a gente está acostumado a promover, né, no mercado como um todo. É muito legal pensar sobre personalização como um diferencial de exclusividade. Naturalmente, você consegue vender isso muito mais caro. Mas é também muito legal pensar como essa análise combinatória de muitos dados também facilita e melhora a vida de gente que tem muito menos acesso a, por exemplo, produtos e serviços de beleza, né? Ou seja, vamos pensar isso em grande escala, vamos pensar isso para muita gente, vamos pensar isso como uma ferramenta, inclusive, para a gente entender melhor as peles e comportamentos do nosso público. Esse episódio foi gravado aqui nos estúdios do Iguatemi. A gente está vestindo Candy Brown. Queria que vocês vissem esses looks inteiros maravilhosos. Esse roteiro é assinado pela Katrina Carta Kovarik, com pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa. A trilha do Alex Batista. A direção de arte é da Núbia Lima. A gente conta com a paciência da agência Arara e da Space House. E quinta-feira que vem tem mais. Ativa a notificação e segue a gente, @tchaubela.podcast. Tchau, Bela!